Bom dia. O grupo é constituído por Bruna Ugolini, Gabriel Mendes, Gabriele Provenzano, João Vitor Avelar, Júlia Ribeiro, Larissa Rodrigues e Marina Araújo. Nós vamos abordar os índices odontológicos IPV, ISG e T-Health. Para introduzir o tema do nosso trabalho, nós trouxemos a definição de placa bacteriana, que consiste em uma camada viscosa, sem cor e pegajosa, que vai se formar sobre os dentes e é originada por bactérias, após o processamento de restos de alimentos, que vão permanecer na boca. Essa camada é chamada de biofilme. A placa bacteriana é, na odontologia, a principal causa para o surgimento de diversos problemas, como a gengivite e a cárie dentária. E segundo a OMS, é uma das doenças mais comuns em todo o mundo. Nesse sentido, a placa bacteriana ela deve ser retirada através de uma boa higiene oral. Para avaliar a qualidade de higiene oral, utiliza-se, entre outros índices, o índice IP e ISG para verificar a necessidade de algum tratamento periodontal e a qualidade da higiene, e também o índice T-Health, que vai avaliar a quantidade e a qualidade de tecido dental saudável. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Bruna Ugolini e eu vou falar para vocês um pouco sobre o IPV. O IPV, ele é o índice de placa visível, o qual vai avaliar a higiene bucal. Então, vai avaliar a presença ou ausência de placa bacteriana, observando se há necessidade de um tratamento periodontal e, em sequência, vai realizar a orientação sobre essa higiene. Se vai ter escovação, qual a frequência da escovação, o uso do fio dental. Essa verificação do IPV vai ocorrer por meio do exame supragengival, por meio da análise clínica da presença ou ausência de placa por dente após a superfície dentária ser seca. Em locais onde a placa bacteriana não está visível, utiliza-se a sonda exploradora. Com classificação do índice IPV, anteriormente tínhamos um índice que determinasse o grau de acúmulo de biofilme supragengival, denominado índice de placa, IP. Neste índice, prevalecia a teoria da placa inespecífica, na qual, quanto maior a quantidade de biofilme, maior a doença gengival. Então, como representado na tabela 1, na classificação antiga, o IP igual a 0 é sem biofilme, IP igual a 1, dente limpo com biofilme detectável por sonda, IP igual a 2, depósito de biofilme moderado visível a olho nu, e IP igual a 3, grande acúmulo de biofilme preenchendo toda a margem gengival. Durante alguns estudos, os pesquisadores propuseram dicotomizar o índice em presença e ausência de biofilme visível, denominando então de índice de placa visível, IPV. Então, como representado na tabela 2, a classificação atual de IPV é IPV igual a 0, ausência, e IPV igual a 1, acúmulo de biofilme visível na margem gengival, ambos após leve secagem com jato de ar. A presença de biofilme está relacionada com a colaboração do paciente, e por isso é importante orientar a eles que realizem uma boa higienização, não só para comparecer à clínica, mas também durante o seu cotidiano, para que essa higienização não seja negligenciada. Para calcular o índice IPV, existe uma fórmula que consiste em número de faces com placa vezes 100, dividido pelo número total de faces. O valor do IPV é obtido em porcentagem. O artigo que trouxemos sobre o IPV é o estudo da prevalência e severidade de gengivite
em população de baixo nível socioeconômico. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência e a severidade da gengivite em indivíduos de 7 a 12 anos, de baixo nível socioeconômico. No total, foram examinadas 176 escolas da rede pública. O nível socioeconômico foi determinado pela renda per capita e a classe socioeconômica, sendo que a prevalência de gengivite e de biofilme visível foi de 97,2%, sendo a forma mais leve 89,8%. A maior parte dos estudantes relatou uma alta frequência de escovação, sendo no total 70,5%, sendo que 92% relatou a ausência da utilização do fio dental. No entanto, concluiu-se que as crianças examinadas apresentaram elevada prevalência de gengivite na forma leve, apesar de terem relatado uma alta frequência de escovação. Bom dia, pessoal. Meu nome é João e hoje vou falar sobre o ISG, que é o Índice de Sangramento Gengival. Antes de eu começar a falar, sobre o ISG, eu vou falar um pouco sobre a gengivite. E a gengivite, ela é um achado muito comum em diferentes populações, com alta prevalência em todas as idades. A principal etiologia da inflamação gengival tem sido estabelecida como biofilme bacteriano. E devido ao fato dela preceder a periodontite, o diagnóstico dessa doença é de suma importância no contexto da saúde periodontal do paciente. Para identificar esta condição, diversos índices têm sido propostos na literatura para acuradamente definir o estado dos tecidos gengivais, considerando sangramento como sendo o sinal pioneiro e mais significativo da inflamação. Um desses índices, que avaliam o estado, a situação da gengiva, é o ISG. A gengivite, ela é uma doença que causa inflamação das gengivas. E a gengiva, quando em quadros de gengivites, ela fica muito inchada, ela fica retraída e às vezes sensíveis e sangrando, apresentando um sangramento. A causa é a má higiene oral. A gengivite não tratada, ela pode levar à perda do dente e a outros problemas graves. Interessante pensar, que a gengiva, ela funciona como a base dos nossos dentes. Ela é como o pilar dos nossos dentes. E relacionando, a gengiva com um edifício, por exemplo. Se o edifício, ele não tiver uma base boa, um pilar bom, ele corre o risco de quê? De desabar, desmoronar. E a gengiva, da mesma forma, se a gengiva está comprometida, ou seja, por exemplo, está com um quadro mais avançado de gengivite, o que acontece? Pode ocorrer, a perda dos dentes. Os dentes eles ficam comprometidos e pode até mesmo causar outros problemas até mesmo mais graves. O tratamento ele envolve uma limpeza profissional, bem como enxaguantes bucais. O ISG, o Índice de Sangramento Gengival, ele tem como função diagnosticar a gengivite, sobretudo induzida pela placa, causada pelo acúmulo de biofilme supragengival, no entorno da margem gengival. Então, a gengivite ela é causada por conta dessa placa bacteriana, desse biofilme bacteriano. E com isso, a metodologia aplicada é inserir a esfera no limite do sulco gengival, caminhar com a esfera da sonda por toda a extensão do sulco. Em caso de sangramento por tempo maior que 10 segundos, isso indica que a face está sangrante, Tipo assim, que a face já merece uma atenção maior. As causas, os sangramentos das gengivas é frequentemente provocado pela placa bacteriana.
uma película pegajosa de bactérias que se acumula constantemente à volta e entre os seus dentes. Se a placa bacteriana não for removida, poderá irritar as gengivas, tornando-as vermelhas e inchadas e dando origem ao mau hálito e ao sangramento, causando, a gengivite. Além disso, também existem outras causas possíveis do sangramento das gengivas, sendo elas a escovagem agressiva, o uso de uma escova nova ou um método deficiente do uso do fio dental e a administração de alguns medicamentos. Essa parte é muito importante porque atualmente poucas pessoas sabem escovar o dente de forma correta. Muitos ainda associam uma boa escovação ao uso de uma força desnecessária. As pessoas, às vezes, elas pensam que para limpar, para fazer uma boa escovação, é necessário aplicar muita força. Mas isso não é verdade. Isso compromete a saúde da gengiva. E outra coisa também muito interessante, muito importante de se discutir, é o uso também das escovas novas. Por quê? A escova, quando ela está nova, ela apresenta cerdas ainda rígidas, E junta essas cerdas rígidas com uma aplicação de uma força muito elevada, isso acaba sendo muito prejudicial para a gengiva. E também o uso incorreto do fio dental, porque o fio dental ele tem uma maneira correta de ser utilizado e tal. Então, por isso que merece atenção nesses pontos. Aí no canto, você consegue observar está falando sobre o índice de sangramento gengival, ISG. Ele é um registro da presença de sangramento. Então, o ISG ele é importante justamente por isso, porque através dele você consegue identificar a presença dos sangramentos e analisado todos os dentes, exceto os molares, os terceiros molares. E utiliza a sondagem marginal, como já tinha falado. A avaliação até 10 segundos após a sondagem, ela já indica um sangramento que merece uma atenção maior. E para achar a porcentagem, o ISG, existe uma fórmula a ser utilizada, que é o número de sítios sangrantes vezes 100 sobre o número total de sítios avaliados. Ou seja, o número de locais sangrantes vezes 100 sobre o número de sítios avaliados, sobre o número total de sítios avaliados. E através desse estudo, você consegue saber sobre o quadro que a sua gengiva está apresentando. Quando a sua gengiva está saudável, ela apresenta um número igual a 0. Inflamação leve é aquela gengiva que tem uma alteração de cor, um contorno, no contorno, mas não apresenta o sangramento, sem sangramento, só tem alteração de cor. A inflamação moderada há alterações anatômicas e sangramento à sondagem. Quando é feita a sondagem, o exame, ocorre o sangramento. Aí isso já indica uma inflamação moderada. E uma inflamação severa, marcadas alterações anatômicas, ulcerações, tendência a sangramento espontâneo. Então, a inflamação severa, ela merece uma atenção mais redobrada, Agora eu vou passar para como parar o sangramento. Para parar o sangramento, e até mesmo para prevenir, para não ter a gengivite, para que você não sofra a gengivite, é muito importante a escovagem, pelo menos 3 vezes ao dia dos nossos dentes. A escovação, ela é muito importante mesmo.
e é indicado, né, as 3 vezes ao dia. Por quê? É de manhã, logo quando acorda, após tomar o seu café da manhã, depois do almoço e antes de dormir, né? E além da escovação, é muito importante também utilizar o fio dental. O fio dental, ele auxilia, né, na limpeza nos locais onde a escova, né, não consegue alcançar, né? E então consegue retirar aquelas placas colocadas às margens das gengivas, interferindo assim diretamente, né, quando você usa o fio dental, você diretamente está tendo, né, possibilitando uma melhor qualidade da sua gengiva, porque assim a sua gengiva ela não correrá o risco de ser comprometida, né? Ou seja, você não sofrerá o risco de ter uma gengivite. Além disso, também são indicados, né, a utilização de escovas com uma cabeça pequena e cerdas suaves e arredondadas. E além disso tudo, é muito importante, né, fazer visitas regulares ao dentista, porque o dentista ele vai saber resolver situações e também ele irá saber, né, sobre analisar a situação que essa boca apresenta e tal. Então é muito importante fazer essas visitas regulares ao dentista. Bom, pessoal, o artigo escolhido para o ISG foi a avaliação da redução do índice de placa visível e do índice de sangramento gengival em uma prática de promoção de saúde bucal com crianças, as quais foram atendidas em uma unidade do SUS do Rio de Janeiro. Era um grupo de 42 crianças, com uma média de idade de 9 anos e com 4 dentes afetados pela cárie, em média. O método utilizado foi comparativo e estatístico para verificar a variação do ISG inicial e final. Então, inicialmente foi feito o atendimento e a observação da qualidade de saúde bucal. E ao decorrer do tratamento, que durou um período de 6 meses, foi feita algumas atividades promocionais, como a escovação supervisionada, dieta individual e atividade educativa coletiva. Como resultado, o ICG inicial de 13% passou para 5% final. No entanto, embora esse ICG ele tenha sofrido uma redução considerável, concluiu-se no artigo que a presença de sangramento gengival no final do ciclo de atendimento requer uma melhor abordagem da motivação do paciente, neste caso acompanhado dos pais, por serem crianças, em realizar a higiene bucal rotineiramente. O índice de T-Health é conhecido como índice de equivalência a dentes saudáveis. Ele existe na finalidade de calcular a quantidade de dente saudável na boca de um indivíduo. Ele é complementar ao índice CPOD, pois faz um cálculo com todos os dentes do indivíduo, seja ele cariado, o dente com cavidade, obturado, o dente com a cavidade tampada e rígido é o dente saudável. Quando o CPOD está baixo, o T-Health está alto, sendo CPOD baixo significar menos cárie e T-Health alto significar ter sido mais saudável. Quando acontece a avaliação clínica de um paciente, o exame é realizado por um único examinador calibrado e os indivíduos são colocados sentados de frente para um foco de luz natural e a observação é direta na cavidade bucal com auxílio de espátula de madeira descartável e luvas. Na hora do cálculo, se usa códigos. Os dentes rígidos são 4, os dentes obturados e cariados são 1 devido à mesma quantidade de tecido saudável em ambos. A fórmula para indivíduos é dente rígido vezes 4, mais dentes cariados vezes 1, mais dentes obturados vezes 1, e tudo dividido por 6. Já o cálculo para grupos de comunidade é dentes rígidos vezes 4 dividido pelo número de pessoas examinadas, mais dentes cariados vezes 1 dividido por número de pessoas examinadas,
mais entes obturados vezes 1, dividido pelo número de pessoas examinadas e tudo dividido por 6. A proposta de utilização do Índice de Equivalência de Dentes Saudáveis para análise de condição de saúde bucal de escolares de 12 anos de idade no município de Bauru, São Paulo, no período entre 1976 e 2001, foi contribuir para a mudança do paradigma odontológico centrado na doença por meio da conversão dos resultados do levantamento epidemiológico de cárie dentária no Índice de T-Health modificado, para analisá-los do ponto de vista de estrutura dentária saudável e discutir o papel da epidemiologia no contexto de promoção da saúde. Os resultados apontaram que CPOD passou de 9,89 em 1976 para 1,44 em 2001, alcançando redução percentual de porcentagem de 84,53%. Em contrapartida, o T-Health evoluiu de 82,5 para 107,63, um aumento de 30,84%. A diferença se deve ao fato da variação do T-Health ser calculada em relação à totalidade dos dentes, e não somente aos acometidos por cárie, que é o que acontece com o CPOD. Concluiu, então, que o T-Health modificado demonstrou ser um indicador mais sensível de variação do estado de saúde bucal, quando comparado ao CPOD, sendo recomendado que seja incluído nos estudos epidemiológicos de maneira complementar a CPOD, no intuito de permitir comparações de saúde bucal de vários grupos populacionais em base os atores da saúde no planejamento de ações de saúde. E essas são as referências.